Aue discipuli et discipulas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Viginte 3, ou 3 et Viginte. A lição 23 trata da quinta declinação, em que nós vamos estudar os substantivos masculinos e femininos. Esta declinação não possui substantivos neutros. Os neutros são declinados apenas na segunda, terceira e quarta declinações. Também não possui adjetivos, lembrando que os adjetivos de primeira classe e segunda classe são declinados na primeira, segunda e terceira declinações. Então, vamos lá conhecer a quinta declinação, que é feita na sua maior parte por substantivos femininos, tendo aí também alguns substantivos masculinos. Vamos relembrar um detalhe. Uma palavra é identificada, um substantivo é identificado de acordo com o seu genitivo. Eu chego no dicionário, procuro a palavra, vejo se é um substantivo, lá vai estar identificado através do nominativo, após tem uma vírgula e deve ter ali uma desinência ou uma palavra reescrita. Ali eu vou tentar identificar uma desinência de genitivo. A desinência de genitivo da quinta declinação é ei. Lembrando que na primeira declinação é ai, na segunda é i, na terceira é is, na quarta us e na quinta ei. Portanto, cada genitivo singular tem uma forma própria de escrever. E mesmo no plural, tá? Também no plural, o genitivo nunca se repete. Na primeira declinação é arum, na segunda é orum, na terceira nós temos e ium, são as duas formas, desculpem. Na terceira nós temos ou ium, e na quarta nós temos ou seja, dois u's juntos e um m, né? E na quinta nós temos erum, como vamos ver nesta lição. Bem, esta declinação abrange quase só nomes femininos. Temos muito poucos nomes masculinos. Mas também esta declinação se trata, de acordo com alguns filólogos, de um grupo anômalo de flexão. Bom, o que é que isso significa? Bem, nós já vimos que existem algumas particularidades em cada uma das declinações. Todas elas têm alguma particularidade, alguma exceção, mas a quinta declinação, poucas palavras se declina em todos os casos. Em alguns casos, faltam desinências, faltam casos ali. Falta, no caso, a palavra, né? Ela não é declinada em todos os casos. A maioria das palavras, inclusive. Tá? E nós vamos ver aqui, pelo menos, um exemplo disso. Essa é só para dar uma manifestação de particularidade da quinta declinação. Nesse caso, nós identificamos aqui uma palavra, a mais utilizada por todos os manuais de gramática de latim. Praticamente não há um único manual de latim que não começa a quinta declinação com res. Portanto, nós temos aqui, olha, nominativo e do lado temos o genitivo. Esta palavra significa coisa. Se vocês forem, por exemplo, aos dicionários, vão perceber que o significado de res é dado em mais de uma página, porque é muita coisa. Aqui eu coloquei, enfim, res pode ser tudo e mais um pouco. Significa coisa, mas no geral pode significar várias coisas. Vamos ver isso aí mais adiante. A outra palavra que eu identifiquei para vocês é dies. Esse é o nominativo, o genitivo é ei. Portanto, temos aqui mais uma palavra da quinta declinação. Lembrando que todas estas duas são femininas. Temos aqui o F identificando que é um substantivo feminino. Vamos lá? Bem, primeiro, lembrando as desinências, lembrando que são substantivos masculinos e femininos, é uma mesma desinência, exatamente estas daqui. Nominativo singular, vamos pelo singular. Nominativo es, vocativo es, acusativo en, genitivo e dativo ei, ablativo e. No plural nós temos nominativo, vocativo e acusativo em es, genitivo em erum, dativo e ablativo em ebus. Vamos lá?
Agora vamos observar todos os casos, uma palavra que possua todos os casos nesta declinação é o caso de res, rei, substantivo feminino, que significa coisa. Esta palavra tem todos os casos. Nós temos aqui então a declinação res, nominativo, vocativo res, acusativo ren, genitivo e dativo rei, ablativo re. No plural, nós temos nominativo, vocativo e acusativo em res, genitivo rerum, dativo e ablativo rebus. Mais uma palavra que possui todos os casos é a palavra dies, die, substantivo feminino, que também pode ser substantivo masculino. Essa palavra varia, vou explicar isso mais adiante, embora se decline do mesmo jeito. Dia masculino é um dia fixo, uma data marcada. E dia feminino é um dia qualquer. Vamos ver a declinação, exatamente singular, nominativo e vocativo dies, acusativo dien, genitivo e dativo diei, ablativo die. No plural nós temos nominativo, vocativo e acusativo em dies, genitivo dierum, dativo e ablativo diebus. Eu quero destacar aqui o seguinte, se vocês observarem bem, nominativo e vocativo, singular e plural, e também o acusativo, têm a mesma desinência, ou seja, terminam em es. Professor, não vai ter confusão para eu saber se é singular ou plural? Não, não vai ter confusão, porque algum outro elemento na frase vai te identificar se aquilo é um singular ou é um plural. Por exemplo, um adjetivo. E eu vou dar exemplo disso mais adiante para vocês. De resto, nós vamos ver que há outros casos também se repetem. É o caso do genitivo e do dativo, também se repetem, e também do dativo e ablativo plural. Aí temos aí particularidades do acusativo singular, do genitivo plural e do ablativo, que são únicos. Também gostaria de lembrar que esta desinência do plural aqui, para nominativo, vocativo e acusativo, é igual à da terceira declinação. Vocês devem se lembrar disso. Vamos avançar? Agora vamos ver uma daquelas palavras que não possui todos os casos. É o caso da palavra facies, faciei. Aqui está o genitivo, portanto, que significa face, substantivo feminino. É este caso aqui. Singular, nós temos nominativo e vocativo facies, acusativo facien, genitivo e dativo faciei, ablativo facie. No plural, temos nominativo, vocativo e acusativo facies, genitivo, dativo e ablativo. Não possui uma palavra, não possui uma desinência para esta palavra. Professor, como que os romanos faziam? Há sempre um jeito diferente para expressar aquilo que se quer expressar, utilizando outras palavras, por exemplo, é uma das formas. O certo é que esta palavra aqui não possuía um genitivo plural, nem um dativo e nem um ablativo plural. Então, encontra-se outras palavras para expressar dentro do que seriam estas funções, nestes casos de genitivo, dativo e ablativo. Agora eu quero mostrar para vocês dupla conjugação. Como assim, professor? Dupla conjugação? Bem, vocês já conhecem, não tem nada de novo aqui. Isso se trata, na verdade, de uma palavra que ela é conjugada no meio e no final, ou seja, duas palavras que compõem uma só. É o caso da palavra res pública. O que nós temos aqui, na verdade? Temos um substantivo da quinta declinação, res, rei, portanto, observem bem que o dicionário, inclusive este dicionário aqui, dá ela separado, mas alguns vão colocar ela emendado. Depois, nós temos aqui em não negrito, rei, outra vez, a palavra reescrita, para mostrar que o genitivo é diferente. E temos aqui pública, portanto, primeira declinação, substantivo feminino da primeira declinação, e pública, e portanto aqui o genitivo da primeira declinação. Res pública, rei pública, é exatamente uma palavra
em latim, ou seja, ela é declinada no meio e declinada no final. Então, nós temos o caso aqui, res publica, rei publicae, ou seja, significa república, entre todos os outros significados, há vários outros que se pode dar, é a coisa pública, esse é o sentido. Se nós observarmos, em português ainda carrega a marca dessa palavra, tal qual era no latim, re e pública, ou seja, coisa pública. Aí nós temos aqui, olha, res, vamos ler e observar como é que está composto esta palavra. Res pública, nominativo, vocativo res pública, acusativo rem publicam, genitivo rei publicae, dativo rei publicae, ablativo república. No plural nós temos nominativo e vocativo res publicae, acusativo res publicas, genitivo rerum publicarum, dativo e ablativo rebus publicis. Observem bem isto aqui. Nós temos exatamente, coloquei aqui em vermelhinho para vocês, nós temos exatamente aqui, na primeira palavra, quinta declinação, e na segunda, desinências da primeira declinação. Então, esta é uma palavra que normalmente os alunos do começo erram muito, tá? Porque nós temos que observar que são duas. Observe o acusativo. Aqui, rem é a desinência da quinta, an, em publicam, é exatamente a primeira declinação. Por isso, no plural, temos res e públicas, certo? Ou como no genitivo, rei publicae e rerum publicarum. Acho que entenderam bem. Acho que do jeito como está desenhado aqui, está muito claro, mais claro do que o sol do meio-dia em dia de sol. Bom, para traduzir, só quero relembrar aqui aqueles artigos e preposições comuns que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo a seguir. Não é necessário repetir que isto serve em todas as declinações e que não necessariamente serão elas sempre a serem utilizadas. Normalmente acontece, sobretudo nos estudos mais introdutórios do latim. E este é um estudo bastante introdutório. Vamos lá? Observando, portanto, o substantivo, o uso do substantivo, seja em masculino ou feminino, da quinta declinação, o uso da quinta declinação na frase. Vamos utilizar aqui exatamente a palavra res, que significa coisa, entre outras coisas, significa coisa. Vamos colocar aqui a primeira, observe bem, res amica est. Lembrando que res é feminino, portanto, o adjetivo que está adjetivando res também fica no feminino, res amica est, ou seja, o estado é amigo. Por acaso, em português, ficou traduzido para o masculino. Eu até pensei em colocar assim, a coisa é amiga, porque aí ficava tudo no feminino, tal qual lá no latim, certo? Mas por que eu não coloquei? Porque a coisa é amiga, ficava um pouco estranho, né? E sabendo que res significa o estado, o estado eu estou me referindo ao país, à nação, essa coisa política, né? Então, eu resolvi traduzir mesmo por masculino em português sem nenhum problema. Mas só quero destacar, res em latim é feminino, amica é feminino. Professor, como é que eu sei que res é singular e traduz por estado? E como é que não se traduz esse nominativo por os estados? Como eu disse, elementos na frase vão te identificar isso. Primeiro elemento que está identificando nessa frase extremamente simples é o verbo. O verbo concorda com o sujeito da oração. O sujeito é res. Se eu tivesse res sunt, então seria os estados são. Os estados são. O verbo tem que estar concordando com o sujeito na oração. Isso é regra da língua portuguesa, é regra do latim, é regra gramatical, não tem como errar isso. Mas eu tenho, por acaso, nesta frase, mais um indício. Eu tenho um adjetivo. E um adjetivo tem que estar concordando com o substantivo em que ele está adjetivando
tem que concordar em número, ou seja, singular. Aqui, se eu tenho amica é singular, porque res é singular. Tem que estar concordando em gênero, res é feminino, portanto, amica também é feminino. Não posso colocar amicum nem amicus, porque eu teria aí neutro ou masculino. E tem que estar concordando também no caso, no mesmo caso. Nesse caso, esse adjetivo, ele é um nominativo. Portanto, res é nominativo, amica é nominativo também. Vamos para o vocativo res. Tu amica és. Aqui funciona a mesma coisa. O vocativo o estado. Tu és amigo. Bom, amica está aqui res, vocativo feminino. Amica também, nesse caso, é um nominativo, tá? E está no feminino também, porque está se relacionando ao pronome tu. O pronome tu. E esse pronome tu está se referindo a este nome res. Portanto, por isso que tu pode ser masculino também, mas nesse caso res é feminino, ele está relacionando a res, todo pronome refere-se a um nome, seja absoluto ou relativo, nesse caso é relativo, então tem que estar aí concordando no mesmo gênero. Vamos lá. Ile ren cum laetitia diciti. Ele diz o fato com alegria. Observe que ren agora está traduzido por o fato. Porque, na verdade, eu disse, se forem ao dicionário, vão observar que res tem 500 traduções. Obviamente, eu estou dando um número genérico aqui. Há muita coisa que se possa ver como significado de res. Mais um exemplo, scriptor rei. Scriptor rei, ou seja, o escritor do feito. Mais uma tradução para res. Exatamente, do feito. Rei amicai oboedio. Obedeço ao estado amigo. Aqui tudo no dativo. Vamos lá. E no ablativo, agrícola in re uerra laborati, que significa o agricultor trabalha na realidade. O agricultor trabalha na realidade. Então, agora vamos identificar estes casos no latim. E vamos ver, no caso, aqui nós temos nominativo, res amica. Portanto, em português, o estado é o sujeito da oração, como temos um verbo de ligação, amigos será um predicativo do sujeito. Res é um vocativo. Tu, portanto, o estado será o vocativo. Tu e amica é um nominativo, certo? Tu e amica é um nominativo. Mas, nesse caso, tu é o sujeito e amigo é o predicativo do sujeito. Ile ren cum laetitia diciti. Ile é o nominativo, portanto, ele é o sujeito da oração. Diciti é o verbo, terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Temos ren como acusativo, portanto, objeto direto. Ele diz o quê? Diz o fato. E diz com alegria. Com, temos uma preposição que exige ablativo, nesse caso, com alegria, adjunto adverbial. Scriptor rei, nesse caso tem o quê? Scriptor, um nominativo, terceira declinação. Portanto, o escritor é um sujeito da oração. Rei, do feito, é um genitivo, portanto, adjunto nominal restritivo. Mais um exemplo. Rei amicae oboedio. Oboedio, o sujeito dessa oração não está identificado, mas a desinência não está identificado na oração. Embora a desinência do verbo identifique quem é, primeira pessoa. Quem é que obedeço? Eu obedeço. Então, eu sou o sujeito desta oração. Oboedio. Então, temos aqui rei amicae, está todo no dativo. Tanto o substantivo quanto o adjetivo da primeira declinação. Obedeço ao estado amigo, portanto, temos aqui um objeto indireto. Agrícola, in verra laborati. Agrícola é um nominativo, portanto, aqui o sujeito. In é uma preposição,
certo? Em re, o erra. Observe, todo isso aqui é um ablativo, portanto, na realidade, é um adjunto adverbial. Bem, observe bem, se eu tirar esse uerra daqui e deixar apenas agrícola em re laborati, também pode significar o agricultor trabalha na realidade. Inclusive, esse é um dos exemplos que o dicionário dá. Mas também, se eu colocar o era, vai significar a mesma coisa. Eu achei por bem colocar esta palavra que é da primeira declinação para deixar um pouco mais claro os nossos exemplos. Conhecer aqui algumas palavras da quinta declinação, são poucas, como nós já evidenciamos. Vamos ver aqui alguns substantivos masculinos, é o caso de meredies, merediei, meio-dia, dies, ou diei, no caso, significando dia determinado. Nós já declinamos o dia. Dias como dia, um dia qualquer, um dia indeterminado. Vamos ver aqui substantivos femininos, que são mais comuns. Essa declinação quase que restringe apenas substantivos femininos. E esta declinação é a menos numerosa de todas e a mais anômala de todas também. Então, temos aqui dies, o dia, como nós já vimos, declinamos matérias, matéria, avaritias, avareza, amicities, amizade, efígies, imagem. Vamos observar o que é que aconteceu com a quinta declinação na passagem do latim para o português, já que, como sabemos, o português não possui declinações. Então, primeira coisa que vale destacar. Primeiro, muitos vocábulos da quinta declinação foram incorporados à primeira por afinidade. Qual a afinidade? De gênero. A primeira declinação é quase só feita de feminino. A quinta também. Portanto, tem esta afinidade em particular. Alguns nomes já podiam aí no latim clássico ser declinados na quinta e também na primeira declinação. Então, é o caso de avaritias, que poderia ser declinado na primeira declinação, avaritia. Amicities, amicitia. Efígies, efígia. Então, vamos ver aqui um exemplo de palavra declinada na quinta declinação. É o caso de matérias, materien, materiei, materie. No plural temos matérias, materierum, materiebus. E é o caso de matéria. Agora, a primeira declinação. Observe bem, aqui nesse primeiro quadro temos a quinta e neste outro temos a primeira declinação, desculpe. Matéria, matéria, materiam, materiae, materiae, matéria. No plural, materiae, materiae, materias, materiarum, materias. Mais informações do latim ao português. Nós temos aqui alguns dos substantivos da quinta declinação emigraram para a primeira, como nós já observamos. É o caso de matérias, é o caso de dias. Observe que dias, em português, hoje é dia. Essa desinência A é própria da primeira declinação. Temos luxúrias, luxúria. Temos aqui outro exemplo, rabies, raiva, em português. Alguns substantivos femininos chegaram à terceira declinação, é o caso de fácies, face, a face. E alguns substantivos também chegaram a ir à segunda declinação, é o caso de áquies, aço. O termo efígies, embora declinado também na primeira, chegou ao português como efígie. Podemos talvez considerar, esse aqui é um destaque meu, podemos eventualmente aí considerar que esta palavra pode ter passado aí a terceira declinação e sobrevivido assim até chegar ao português. Eu tenho aqui duas referências bibliográficas para estas informações que eu dei. Uma é a gramática histórica e a outra é do latim ao português do Williams. Mas há uma coisa que vale destacar. O Coutinho, ele parte do princípio geral
daquilo que eu mais encontrei em escritores é de que a maioria das palavras da quinta declinação foram para a primeira declinação. Já o Williams, ele tem uma opinião contrária. Nestas páginas, entre estas páginas 128 e 133, ele relaciona os substantivos da terceira declinação junto com os da quinta declinação. Lembrando que as palavras elas vêm para o português através do acusativo. E o acusativo da quinta e da terceira, no singular é am e no plural é is. Portanto, são iguais. Pelo que ele desprendeu daí, de que a maioria das palavras da quinta declinação foram para a terceira. O certo é que a quinta declinação desapareceu junto com a quarta, passou para as três declinações, ou seja, elas foram diluídas. Nós vimos que algumas palavras, aqui eu até dei exemplo. No primeiro parágrafo, palavras que foram a primeira declinação, depois palavras que foram a terceira e também palavras que foram a segunda declinação. De alguma forma, as palavras elas foram condicionadas em outras declinações e mais tarde as outras três declinações, primeira, segunda e terceira, também desapareceram. Claro que não é um processo feito de um dia para a noite, leva muito tempo. Mas aí nós temos também explicações por que nós temos, por exemplo, palavras terminadas em E, terminadas em A, e por que algumas são da terceira, no caso, é o caso daquelas que terminam em E. Nós vamos encontrar as explicações desde que nós conseguimos aí entender como é que funcionavam as declinações. Já vimos que a maioria dos nossos substantivos terminados em A vieram da primeira declinação, à exceção de alguns que vieram dos neutros, e os neutros podiam ser aí na segunda, terceira e quarta declinação. Então, é o caso, por exemplo, de braça, medida, não vem da primeira declinação, termina em A, né? Mas não vem da primeira declinação. Só que a maioria, sim, veio da primeira declinação. No caso das palavras terminadas em O, a maioria delas vieram da segunda declinação e, portanto, são masculinas. Mas também temos aquelas em O que vieram da quarta, é o caso de tribo, e que no caso é feminino. E daí se explica por que ela é feminina, termina em O e é feminina. Por quê? Porque já no latim ela era feminina, né? a tribo, tribos. Aí vemos que um número variado de palavras de dois gêneros são da terceira declinação, são aquelas que terminam em E, por exemplo, em I, enfim, ou às vezes em consoantes, é o caso de senhor, daí assim por diante, ator, enfim, atriz, nós sabemos vieram da terceira declinação. A explicação ela pode ser entendida a partir do momento que nós entendemos o sistema de declinação do latim, o sistema de gêneros como era no latim, e com isso nós encerramos a aula, as lições, aliás, sobre declinação de substantivos.